Olá você que nos acompanha aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo para mais um vídeo. E hoje vamos tratar da diferença da auditoria condominial e auditoria contábil tradicional. Se você é um auditor e acompanha o nosso canal, ou se você é um condômino e também está ali ligado no nosso conteúdo, esse vídeo é para você. Vamos esclarecer então qual é a diferença para ficar claro aí para você, né, na hora de fazer o seu trabalho de auditoria ou na hora de você contratar uma auditoria condominial, você saber então a diferença. A principal diferença está no objeto a ser auditado. Enquanto a auditoria contábil tradicional, ela foca na auditoria das empresas, que são entidades que visam lucro e estão ali regulamentada por leis que exigem que seja emitido, por exemplo, o balanço patrimonial, todas as demonstrações contábeis, como os demonstrativos de resultado do exercício. Então, são uma série de documentos que formam ali as demonstrações contábeis. Então, a auditoria contábil, ela vai avaliar a conformidade, ela vai avaliar se as demonstrações contábeis estão de acordo com as normas e com as leis. Inclusive, existem obrigações legais, né? A auditoria de grandes empresas, por exemplo, as SAs, elas estão previstas na lei e elas são obrigatórias. E quem pode fazer esse tipo de auditoria é apenas o auditor independente, que é um contador registrado. Ele tem inclusive que ser registrado em alguns órgãos fiscalizadores, como a CVM, né? Tem que ter então alguns cadastros também no Conselho Federal de Contabilidade. Agora, já a auditoria condominial, ela é uma auditoria que ela visa a avaliação dos controles internos. Haja vista que o condomínio ele não emite ali demonstrações contábeis, porque o condomínio não visa lucro, ele não tem essa obrigação de ter uma contabilidade formal. O que o condomínio tem, então, são a prestação de contas através das suas pastas de prestação de contas. E qual é o trabalho do auditor? Nesse caso, no contexto da auditoria condominial. No contexto da auditoria condominial, o auditor ele vai, então, avaliar os controles internos da organização. Para você que é contador, para você que já é da área contábil, você já compreende o que é controles internos. Mas de repente, você que está nos assistindo, que é um condômino, que é um síndico, que trabalha numa administradora de condomínio e ainda não está acostumado com esse termo, então controles internos são mecanismos para evitar perdas. São mecanismos para evitar fraude, são mecanismos para impor um certo limites. E, apesar do termo ser um jargão próprio da área de auditoria e da área contábil, nós convivemos com os controles internos no nosso dia a dia. Por exemplo, quando você vai no restaurante e é atendido por um garçom, e o mesmo emite ali uma comanda para o seu consumo, uma comanda de bebida, de algum prato especial que você fez o pedido, temos aí um exemplo clássico de um controle interno. Esse controle serve, como o próprio nome diz, para controlar o seu consumo. É com base nele que depois o caixa vai fazer a cobrança do que você consumiu no restaurante. Ele vai, através dessa comanda, que é um formulário simples, vai ser prevenido ali situações onde você possa se ausentar e não ter pago a conta, ou ter consumido algum produto e não ter sido contabilizado. Então, essa comanda ela serve para o controle interno do restaurante, né? Essa comanda também pode servir para uma finalidade gerencial, para depois calcular a comissão do que o garçom tem direito de receber, mas inicialmente ela serve então para fazer esse controle de consumo. Um outro exemplo de controle interno é quando você deixa ali o seu carro em um estacionamento. Você recebe um formulário, um cartão, um ticket. Temos ali uma cancela, né? Então, por exemplo, a cancela é um mecanismo, né, mecânico que vai fazer com
que o carro, para se ausentar, ele precisa ter um mecanismo para liberação. Esse mecanismo normalmente é um ticket. Isso é um controle interno para evitar o quê? Perdas, para evitar furtos, para evitar que o carro saia sem ter a sua situação regularizado. E no condomínio, quais são os controles internos que uma gestão tem e como isso se relaciona com o trabalho do auditor? Uma gestão de condomínio possui vários controles internos, que, como nós já falamos, são mecanismos para evitar perdas, para mitigar riscos de fraude, para limitar, né, algumas ações da gestão e também podendo servir para as questões gerenciais, para ajudar nas tomadas de decisões e tudo mais. Então, os principais controles internos que têm relação com o trabalho da auditoria condominial, onde o auditor vai utilizar esses materiais, esses documentos ou até mesmo esses mecanismos para avaliar, são a pasta de prestação de contas, onde possui na pasta de prestação de contas vários relatórios, notas fiscais, extratos. Cada documento desses é uma espécie de controle interno, ou seja, é através do extrato que se controla os gastos bancários, as despesas, as transferências, as transações. Sem um extrato bancário não é possível então fazer essas verificações. Um outro controle interno são as notas fiscais, onde ela controla justamente o que o condomínio está pagando, o que o condomínio está comprando, a quantidade, os dados da empresa e uma série de informações que tem ali na nota fiscal. Um outro controle interno é a própria convenção do condomínio. É a convenção do condomínio que vai limitar ou controlar como será feito o rateio, se por fração ideal ou se por um outro padrão. Então nós temos aí vários exemplos de controles internos que são avaliados pelo auditor condominial, onde o auditor vai verificar se esses controles internos estão sendo eficientes, se eles estão sendo ali, estão tendo o objetivo dele sendo efetivo de fato, né? Se não há risco de fraude ou se eles podem ser burlados ou se são burlados. Então, quando eles não são efetivos para fazer o seu controle interno, ou seja, quando eles não são realmente eficientes, pode ocasionar perdas, fraudes, prejuízo ao condomínio. Então, o auditor ele vai fazer essa verificação documental, né? Temos aí a própria Assembleia, que também é um mecanismo de controle interno. Como produto da Assembleia, nós temos a ata, que é um outro documento que o auditor também vai auditar. Então, essa série de documentos, ela está ligada ao trabalho do auditor condominial. Então, o objeto a ser auditado na auditoria condominial é os controles internos. Já na auditoria contábil normal, o objeto a ser auditado são as demonstrações contábeis, né? O auditor contábil ele emite um relatório contendo uma opinião, e esse relatório visa justamente aumentar a segurança da informação para que os acionistas, para que as pessoas interessadas possam depois dar credibilidade e tomar decisões sobre essas demonstrações contábeis com base na opinião do auditor contábil. Já o auditor condominial, ele emite também um relatório onde ele vai relatar os processos que ele executou na avaliação dos controles internos, se ele observou algum risco, se ele apontou algum prejuízo. Tudo isso então é colocado num relatório que também tem ali várias recomendações para melhoria do desempenho da gestão ou apuração de fraude, apontar o prejuízo causado por algum ato de erros ou ato doloso da gestão, no caso do síndico. E no caso do
relatório do auditor condominial, ele também pode, após a conclusão da auditoria, passar por uma revisão jurídica e, se for ali apontado fraude, prejuízo, a Assembleia pode depois abrir um processo para responsabilizar, no caso, o síndico, e esse relatório do auditor condominial ser anexado num processo judicial. Então, muito raramente, um relatório de auditoria contábil ele avança para a esfera judicial, mas é comum no mercado condominial o relatório do auditor condominial ele avançar para a esfera judicial, para a esfera jurídica, justamente para servir de base para uma responsabilização por omissão, por erro, por fraude causado pelo síndico ou pela administradora. Entenderam então a diferença entre a auditoria condominial e a auditoria contábil tradicional? Se você quer saber mais de como desenvolver um processo de auditoria condominial com base nas normas, com base numa metodologia que te dê segurança para você emitir os seus relatórios, fazer os seus trabalhos, inclusive podendo esses trabalhos ser depois anexado em processos judiciais sem ter o risco de ter o seu trabalho questionado ou invalidado pelo judiciário, nós temos uma mentoria específica para você que é formado em contabilidade, economia, você que é advogado, você que é formado em administração e que queira desenvolver trabalhos na esfera da auditoria condominial. Não perca tempo, acesse o link que está aqui na descrição e conheça a nossa programação da mentoria Audita Condomínio. Dezenas de pessoas já passaram pela nossa mentoria, estão hoje desenvolvendo trabalho aí no mercado condominial, um mercado que cresce, um mercado que é bem remunerado e que ele oferece aí uma oportunidade para quem já é formado nessas áreas e está buscando ali um novo nicho de trabalho. Ok, pessoal? Muito obrigado e até mais.